começando o seu Rádio Jornal Cultura News, as principais notícias do Brasil e do mundo da sua região. E hoje a nossa sabatina continua, o sabatina do nosso jornal Cultura News. E o nosso candidato de hoje é Ramon Zapata, do PSTU. Então, candidato, nesse momento, o senhor tem 5 minutos para dizer por que o senhor quer ser governador do Maranhão. 5 minutos. Bom dia a todos e todas. Bom dia ao Antônio, bom dia ao Lorival e bom dia ao Newton. A gente agradece, o PSTU agradece a Rádio Cultura, né, por essa oportunidade de nós estarmos aqui conversando com os ouvintes da cultura. E dizer porque o PSTU se coloca nessas eleições. Primeiramente, a gente gostaria de dizer para todos os nossos ouvintes que nós do PSTU, nós não tecemos nenhuma ilusão com as eleições. Nós achamos que as eleições elas não mudam a nossa vida, não mudam a vida da classe trabalhadora. Porque se as eleições mudassem as nossas vidas, nós já estaríamos vivendo talvez no paraíso, porque nós temos eleições de 2 em 2 anos. Então, os nossos ouvintes, os nossos eleitores, eles não devem ter nenhuma ilusão com as eleições. A proposta do PSTU em si é organizar os de baixo para derrubar os de cima. Então nós estamos chamando todos aqueles que são oprimidos nessa nossa sociedade para que se junte, se organize e que a gente possa se mobilizar para que a gente possa governar, para que a gente possa tomar o poder. Então nós estamos chamando os negros, as mulheres negras, todos os homens, todos os trabalhadores, todas as trabalhadoras desse país, todos os oprimidos, os LGBTs, os índios, os quilombolas, para que a gente possa se organizar. E depois de organizado, a gente possa romper com esse poder que está aí, que massacra o povo do Maranhão. Só para que a gente tenha uma ideia, mais de 50% da população maranhense hoje vive abaixo do nível de pobreza. Então isso é inadmissível. Esses governos que estão aí, os que já passaram, não resolveram os problemas da classe trabalhadora. E nós acreditamos que só os trabalhadores e as trabalhadoras de maneira organizada poderão mudar a sua vida. Porque quem acessa o serviço público, quem acessa a educação pública, quem acessa a saúde pública, são justamente os trabalhadores. Então, só os trabalhadores de maneira organizada é que poderão romper com esses problemas todos que nós temos e que vem se perpetuando ao longo da nossa história. Então é nesse sentido que o PSTU e eu, o Ramon Zapata, como representante do PSTU nesse momento, nos colocamos para governar junto com a classe trabalhadora esse Estado. Ok, candidato, obrigado aí pelo seu início. Antônio Luiz, vamos sortear o primeiro tema aí para o candidato responder. E a gente vai fazer conforme... Eu pedir para o próprio candidato. É melhor. Sortear a minha pergunta, isso, né? Isso. Tá bom? Deixa ele à vontade, né? Nos passe aqui, por favor. O microfone tá vazando uma conversa aí de fora, não sei onde é. Tem alguma coisa vazando de lá para cá. Bom, o tema sorteado primeiro, candidato, é cultura. O seu governo, como pretende desenvolver um trabalho na área da cultura? Primeiramente, a gente gostaria de deixar bem nítido para a nossa população o que o PSTU pensa de cultura. Porque geralmente quando se fala de cultura, as pessoas elas fazem um recorte da cultura e acham que cultura são só algumas manifestações artísticas. Mas cultura, nós pensamos a cultura como toda a construção histórica de um determinado povo em um determinado tempo. Ou seja, cultura é tudo aquilo que foge da natureza. Tem alguns autores que até a própria natureza ele já implica como algo da cultura, porque é através da natureza que nós construímos tudo que está à nossa volta. Então, cultura para nós é toda a construção histórica de um determinado povo. No entanto, o que nós temos visto ao longo do tempo é que alguns recortes da cultura, como as artes, por exemplo, algumas manifestações culturais, elas têm sido colocadas à margem de uma política para esse setor.
Ou seja, se você é ligado a um determinado grupo político, né? Você que é um artista ligado a um determinado grupo político, você tem as benesses desse grupo. E o outro que não tenha ligação com esse grupo, ele fica à margem. E assim isso fica se revezando. Por exemplo, hoje o Flávio Dino é o governador do estado. Então aqueles artistas que encamparam a proposta de Flávio Dino, o seu programa de governo, terminam sendo mais beneficiados, né? Quando era Rosiana, era o contrário. Aqueles que apoiavam Rosiana tinham todas as benesses do governo. Nós acreditamos, nós do PSTU, que esse modelo é um modelo atrasado. Nós temos que ter uma política pública que possa atender todos os setores da cultura. Por isso é que nós acreditamos que, através dos conselhos populares, nós podemos construir uma política que atenda a todos os setores dessa fatia da própria cultura, e não beneficiar A ou B. Por exemplo, eu mesmo tenho várias letras de música, e às vezes você tem muita dificuldade de você gravar, por exemplo, um CD. E isso acontece comigo, como acontece com vários... E tem acesso à espada da lei de incentivo. Justamente, a lei de incentivo. Então, nós temos que fazer com que isso chegue a todos aqueles que têm algum potencial do ponto de vista das artes, né? Porque às vezes você é um grande potencial e você não tem os meios para divulgar a sua própria arte. Então, o Estado, ele tem que usar a sua estrutura para movimentar todos os setores da sociedade e não beneficiar B ou C. Muito bem, vamos para mais um Mas não tempo. tem valor igual, né? Você que é o mais novinho da turma. Isso. Só um. Teve que levar dois, Antônio. Aí não dá, né? Como sempre, né? Esporte e lazer. Candidato. É uma outra coisa que é interessante. Às vezes a gente pega a realidade e pensa que a realidade são umas gavetinhas, né? Por exemplo, o próprio sorteio nosso, ele termina nos levando a entender a realidade dessa maneira. Ó. Pegamos cultura, né? Agora pegamos esporte e lazer, né? Parece que são gavetinhas, e a realidade, ela é uma totalidade, né? Apesar da sua multiplicidade, ela é uma unidade, né? Se a gente for ver o mundo, não tem só Jussareira, né? Tem Pitombeira, tem Mangueira, mas quando tu olha para o mundo, ele é um todo, né? A mesma coisa acontece com a realidade da política, por exemplo. A política é uma totalidade. Então, se tu desenvolve, por exemplo, a cultura, como eu falei, que é uma manifestação de um povo, né? Uma construção histórica de um determinado povo em um determinado tempo, né? Você vai perceber que o esporte e lazer, ele está dentro desse leque, né? Então é nesse sentido que nós pensamos a realidade. Nós temos que ter política. Por exemplo, as nossas escolas, os nossos bairros, principalmente os bairros de periferia, você não tem um lugar onde a nossa juventude, ou aqueles que gostam de praticar o esporte, ou ter algum lazer, eles têm as condições, não digo as ideais, mas as condições para que eles possam desenvolver determinadas atividades. Se você andar em São Luís, por exemplo, quando eu era criança aqui em São Luís, por exemplo, nós tínhamos vários lugares de várzea. Antigamente só se jogava futebol. Hoje existe uma multiplicidade maior na área do esporte e do lazer. Mas nós tínhamos vários campinhos de rua, lugares que a gente pudesse... Principalmente nessa região aqui. Justamente, nós pudéssemos praticar. Houve um inchaço, por exemplo, dessa grande ilha, né? Muita gente que veio dos interiores terminaram transformando esse lugar num lugar bastante inchado, uma população aumentou. Então esses lugares, eles terminaram sendo ocupados pelas moradias mesmo das pessoas que vieram para cá. E hoje, por exemplo, não existe uma política, né, voltada para esses setores. Quer dizer, a nossa juventude, ela termina ficando à margem de ter um espaço para que ela possa praticar, por exemplo, o esporte, ter o seu lazer. Se você passar hoje ali na Radional, né, que é um bairro aqui de São Luís, eles colocaram numa pracinha
algumas máquinas para você fazer umas atividades físicas e tudo, e também tem uma música e tudo. Você é a rumba, você vê a zumba, e você vê a quantidade de pessoas naquela região, que tem Vila Palmeira, tem Santa Cruz, tem a própria Radional, frequentando esse espaço, né? Ou seja, as pessoas são carentes de um espaço como esse, que é um espaço pequeno, mas a quantidade de pessoas que estão lá, elas são significativa. Então a gente pensa em que, por exemplo, formar centros de esporte, centro de lazer nos bairros, e além disso, usar as nossas escolas para que a comunidade possa acessar. Por exemplo, tem escolas que elas ficam, por exemplo, no noturno, elas ficam totalmente desocupadas, ou seja, a comunidade não acessa a escola. Então, se você tem uma escola com todo esse instrumental de ter um espaço para esporte, de ter um espaço de lazer, um espaço para desenvolvimento da cultura, as pessoas vão frequentar. Então, é nesse modelo que o PSTU pensa a realidade do esporte e do lazer. Bom, só chamar a atenção para o candidato ser mais sucinto nas respostas e também para poder dar tempo de responder mais, porque são muitos temas. Tem muitos temas interessantes aqui. Justificando para os ouvintes que também tem educação, saúde, infraestrutura, tá tudo aqui, né? Então, vamos lá sortear mais um tema? Pode sortear. Já sorteou algum, não, né? Não, mas pode sortear. Tu não. Começou com o Ramon Zapata, Lourival, você, depois eu. Isso aqui eu acho que tem muito a ver com o PSTU, que eu vi, que vi lendo ainda há pouco aqui no seu programa de governo. O tema sobre violência no campo. Como é que o PSTU, o seu governo, o possível governo, enfrentará esse tema, essa problemática no Maranhão? A primeira coisa que nós temos que fazer, que é na nossa proposta, é fazer uma grande revolução no campo. Por exemplo, o Maranhão, é o estado onde tem maior concentração de terra. Então nós vamos desapropriar as terras do latifúndio, desapropriar as terras do agronegócio que não emprega, fazer uma grande revolução no campo, estatizar, por exemplo, o Banco do Estado que foi privatizado, reestatizar e financiar a agricultura familiar, que ela é responsável por mais de 70% da produção de todo o estado, de todo o país. Ela que emprega, então ela que tem que ser incentivada com juros baixos para que possamos fazer uma revolução no campo, produzir alimento para o nosso povo que passa fome. Certo, mas deu certo a tua hora. Candidato, o próximo tema é combate à pobreza, que é um dos graves problemas da sociedade brasileira. E bem relacionado com a questão do campo também, né? Como ele falou, é uma teia, né? Justamente. Por exemplo, se você... Hoje o Maranhão, né, mais de 60% da população ela tem insegurança alimentar e nutricional. Mais de 60%. Então nós temos que mudar esse quadro. Como é que a gente muda? Fazendo com que nós possamos titular as terras dos quilombolas, demarcar e titular as terras dos índios, fazer com que aqueles que não têm acesso à terra passem a ter acesso à terra, produzir alimento nesse estado, porque, por exemplo, o Brasil hoje ele está exportando soja para a Europa para alimentar os animais na Europa e na China, tanto gado como porco, e está importando, por exemplo, feijão, está importando milho, está importando arroz, está importando quase vários produtos que são básicos para a alimentação do nosso povo. O Maranhão, por exemplo, ele produz, mas ele não é autossuficiente em nada. Ele não produz com autossuficiência em nada. Então nós praticamente importamos tudo, porque a terra está servindo como especulação. Então nós temos que fazer uma grande revolução no campo, financiar com baixos juros, para que o agricultor familiar ele possa produzir alimento para esse povo que está passando fome. Então, nesse sentido, da pergunta, é que nós vamos resolver. E com um plano de políticas urbanas que nós precisamos de estradas, duplicação de alguns setores que são mais perigosos, nós precisamos de acostamento nas nossas estradas, drenagem, nós precisamos de escolas de qualidade, não é só pintura de escola, mas é mudar a estrutura, pensar em escola de uma outra forma, não como algo só de reprodução dos valores que está aí na sociedade, mas uma escola onde o aluno e o professor possam realmente intervir dentro da realidade social, compreender o mundo que vivem, entender o mundo para poder intervir.
Aí sim nós teremos uma escola onde a gente possa dizer que está havendo um aprendizado do nosso alunado. E não só do nosso alunado, do professor também, nessa dialética entre professor e aluno, os dois se construindo para entender o mundo que nós estamos vivendo. Na saúde temos que fazer concurso, como na educação, como em todos os setores, porque a saúde há 24 anos não tem concurso. Então, quando você não faz concurso, você termina precarizando cada vez mais os serviços, né? E esses serviços, ele não retorna à comunidade. Por exemplo, o governo diz que fez hospital, não sei aonde, fez no hospital, mas você chega no hospital, você não tem médico. Por exemplo, no Maranhão, 0,87 médicos para cada 100 habitante, enquanto a média nacional é de 2,5, ou seja, nós não temos médicos, nós não temos enfermeiros, nós não temos gases, nós não temos luva, nós não temos várias coisas quando você chega no hospital público. Quem acessa o hospital público somos nós. Nós é que sabemos as filas que nós enfrentamos, entendeu? Então, por isso que nós é que temos que resolver esse problema. Porque Rosiana, Flávio Dino, Roberto Rocha, eles não acessam o serviço público, eles não vão lá, porque eles têm outros meios para usá-lo. Então, nós é que temos que resolver de maneira organizada através dos comitês populares. Lourival Oliveira. Não, agora vem salvo. Ramon. Que isso, Lourival? Já se convidado. Pela ordem, como diz os políticos lá em Brasília. Questão de ordem. Geração de emprego e renda. A gente até já falamos sobre isso agora nesse bloco anterior. Mas, por exemplo, no século XIX nós trabalhávamos em torno de 20 horas por dia. 20 horas todos os dias em lugares insalubres, muito insalubres. Então, o que aconteceu? Nós começamos a nos organizar do ponto de vista dos sindicatos, dos trabalhadores se organizando em sindicatos, e com a luta dos trabalhadores nós fomos diminuindo essa quantidade de horas dentro do próprio trabalho. Ora, se tu diminui o tempo de trabalho, né, você consequentemente vai abrir mais postos. E hoje nós pensamos diminuir de 40 para 36 horas, certo? Se tu diminui de 40 para 36, você abre mais postos de trabalho. Nós iremos fazer concurso público em todos os setores do Estado, que ela é necessária, entendeu? Por exemplo, nós precisamos universalizar o saneamento básico, porque universalizando o saneamento básico, que o Maranhão, só 12% do Maranhão tem acesso ao saneamento básico, ou seja, esgotamento sanitário, limpeza direta e indireta, só 12%. Então, se tu busca a universalização, você vai abrir um campo gigantesco de emprego, de possibilidade de rendimento para os trabalhadores do Maranhão. E para esse povo que está desempregado. Fazendo a revolução no campo, a reforma agrária, titulando a terra, colocando a terra na mão daqueles que precisam, que vão produzir de maneira planificada, porque nós temos que saber aquilo que o Maranhão precisa ser produzido. Não é produzir qualquer coisa, mas é produzir aquilo que o Maranhão necessita, o que é necessário. Então tem que ter uma economia planificada. Você também você vai gerar mais emprego no campo, certo? Então é essa que é a proposta do PSTU nesse sentido. Isso juntamente com a classe trabalhadora, porque o que nós queremos é governar junto com a classe trabalhadora. Nós não acreditamos em salvadores da pátria, não existe salvador da pátria, aquele que vai pensar toda a realidade e vai mudar o mundo. Quem vai mudar o mundo são aqueles que constroem o mundo, e quem constrói o mundo é a classe trabalhadora, em todos os seus sentidos. Nós produzimos tudo. Todas as riquezas quem produz somos nós. Só que nós não estamos usufruindo da riqueza que nós produzimos. Essa riqueza está ficando na mão de uma meia dúzia. Então nós temos que romper com esse modelo, porque para nós esse é um modelo caótico. Não serve para a maioria da humanidade. Se você for ver hoje, se você for desenquete, 2/3 da humanidade vive abaixo do nível de pobreza. E no Maranhão, 52% da nossa população, que gira em torno de 3,5 milhões de pessoas, vivendo abaixo do nível da pobreza. Ou seja, na miséria. Então, nós temos que mudar esse quadro. Só para que a gente tenha uma ideia, em 2010... nós éramos o 26º em IDH, que é Índice de Desenvolvimento Humano. De todos os estados brasileiros, nós somos o último. Em 2017, nós continuamos em 26º, ou seja, somos os últimos em IDH. Ou seja, eles não resolveram o problema, estão endividando cada vez mais o Estado e não resolvem o problema. Então, se estão endividando o Estado, nós temos que saber para onde foi esse dinheiro. Aí nós vamos fazer a auditoria da dívida e deixar de pagar essa dívida que nós já pagamos, né? E a classe trabalhadora nem fez essa dívida. Com esses recursos que giram
em torno de 1,5 bilhão, que é os 25%, até o final desse governo, eles iriam gastar com juros e amortização de dívida em torno de 5 bilhões. Com 5 bilhões de reais, meu amigo, nós podemos fazer uma revolução nesse estado do ponto de vista do trabalho, do emprego e de renda. Eu estou vendo aqui só pegando um gancho da sua fala, e uma coisa me chamou muita atenção. O Maranhão é um estado tão rico em terra devoluta, ou uma concentração muito grande na mão de poucos. E hoje nós estamos aqui, nós que vamos comprar no supermercado, 1 quilo de limão, por exemplo, está R$ 7,00. E ontem eu fiquei perplexo de ver que o limão que nós conseguimos aqui vem do interior de São Paulo. Por isso é que está chegando nesse preço aqui. O que é isso? Com tanta terra para poder plantar limão no Maranhão, está vindo do interior de São Paulo. Mas é isso que eu te falei, Antônio. Nós produzimos algumas coisas, mas nós não temos autossuficiência em nada. Certo? A gente produz, mas muito pouco, porque esse modelo é voltado para o grande capital. O grande capital que termina dando todos os leques para onde nós vamos ou para onde nós vamos, até para quem dirige, porque eles são financiados pelo grande capital, então eles dirigem de acordo com os grandes empresários. Tá, agora fecha mais uma rodada, Roger. Me pergunta? Pode fazer essa pergunta. Pode fazer. A gente esticou um pouquinho de tempo ali? Tem uns 35 dá para. Educação. Pronto. Chegou na mão do professor tem na educação. Nós até já dizemos, nós até falamos alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, a educação, a escola, quando ela se funda na Grécia, o termo escola, do ponto de vista semântico, é lugar do ócio. A escola, quando se funda, está lá, lugar do ócio, ou seja, lugar do tempo livre. Mas quem que tinha tempo livre na Grécia? Só aqueles que eram chamados de cidadão. Os escravos e as mulheres não participavam disso. Ou seja, a escola, hoje, ela reproduz o mesmo modelo da escola na Grécia. Aquela separação entre trabalho manual e trabalho intelectual. Ou seja, aqueles que governam têm o ensino propedêutico. Aqueles que vão trabalhar têm um ensino técnico. Isso até hoje nós podemos ver dentro da nossa escola. Ou seja, existe um hiato entre teoria e prática. Não, isso aqui é teórico, isso aqui é prático. E nós sabemos que quando você vai fazer qualquer coisa, está imbrincado tanto o pensamento quanto a ação. Não existe uma dissociação. Então a escola, nesse sentido, ciência e tecnologia é algo separado. Então nós pensamos uma escola hoje do ponto de vista de que ciência, tecnologia e cultura ela seja indissociável, para que aquele que está se formando possa compreender esse mundo, compreender o mundo produtivo, entendê-lo e interferir nele. Então não precisa ser uma formação técnica e fulano de tal que vai dirigir ter uma formação propedêutica. Todos nós teremos que ter uma formação, tanto para que você possa trabalhar em qualquer ramo do conhecimento, como para administrar o próprio estado, o próprio local que você se encontra. Então você tem uma formação geral para que esse homem ou essa mulher possam atender às necessidades da sua realidade. Esse é o que se pensa. Agora, para fazer isso, nós estamos... a proposta do PSTU é aplicar 10% do PIB. Ou seja, o PIB hoje no Maranhão é 78 bilhões. Então, se nós estivéssemos no governo, nós íamos aplicar 7,8 bilhões. Quanto é aplicado hoje? Hoje, o governo Flávio Dino aplicou 14%. Que o mínimo é 25%. Ou seja, até julho ele utilizou 1 bilhão e 200 milhões. 1 bilhão e 200 milhões para educação e 1 bilhão para a saúde. Mas ele pagou de juros e de amortização de dívida para meia dúzia de banqueiro 1 bilhão e 500 milhões. Ou seja, ele pagou mais de juro do que ele aplicou na educação e na saúde. Nós temos que parar com essa sangria, porque se nós pegarmos 5 bilhões até o final desse ano, por exemplo, que gira em torno de 20 bilhões o orçamento para esse ano, 25% seria 5 bilhões. Se nós pegarmos isso, entregar na mão de meia dúzia de banqueiros e deixarmos 3 milhões e meio de maranhenses passando necessidade para bancar banqueiro, não tem sentido. Então nós temos que deixar de pagar a dívida, auditá-la, porque você faz a auditoria da dívida, você vai saber onde foi gasto, quem gastou, quem que usufruiu desse dinheiro, porque não resolveu o problema do Maranhão.
Se você resolvesse o problema do Maranhão, endividando o Maranhão, ou seja, se nosso povo tivesse bem, saúde, educação, todo mundo com qualidade, aí justificava. Mas nós não resolvemos o problema do Maranhão, endividamos o Maranhão. Então temos que fazer a auditoria dessa dívida para poder aplicar esse dinheiro para resolver os reais problemas do Maranhão juntamente com a classe trabalhadora. Agora, candidato, rapidinho, o senhor já falou da questão de quanto seria do PIB investido. Agora, qual seria o modelo ideal para que, por exemplo, tivéssemos mais crianças, mais creches, mais gente na escola e mais gente no ensino superior? É justamente o que nós estamos dizendo. Se por exemplo, o governo, ele aplicou se ele aplicar até o final do ano na mesma proporção, ele aplicou até julho, em 1 bilhão e 200, certo? Se ele aplicar na mesma proporção, ele vai aplicar 2 bilhões e 400 milhões na educação. Né? Nós estamos querendo aplicar 10% do PIB. Não é do orçamento. É do PIB. É do PIB, né? Isso. certo? Então são 78 bilhões o PIB do Maranhão atual. Então nós iríamos aplicar 7 bilhões e 800 mil. E 800 milhões. Uma diferença gigantesca. Por exemplo, se nós fizermos uma grande revolução no campo, uma reforma agrária no campo, com um conjunto de obras que são necessárias do Maranhão, nós podemos dobrar esse PIB. E aí você pega 10% desse PIB, aí nós vamos ter muito mais creche, porque é necessário. As mulheres, elas não podem sair de suas casas para trabalhar e ficar sem saber como é que seus filhos serão cuidados. Então elas tendo creche, o Estado financiando essas creches, financiando a escola pública com mais recursos, financiando a nossa universidade, planificando a economia para saber onde realmente nós vamos, o que é necessário ser produzido nesse momento no Maranhão. Aí sim, nós podemos ter mais emprego, nós podemos ter mais renda, nós podemos ter muito mais pessoas dentro da escola. A escola, ela não pode ser um lugar de desprazer. Eu tenho filhos, quando minha filha tinha 4 anos, ela não queria mais ir para a escola. Porque a escola, ela tem que ser um lugar onde, apesar de ter o conhecimento científico, tecnológico, cultural que nós pensamos, ela tem que ser um lugar prazeroso, para que as pessoas queiram realmente ficar na escola. Por exemplo, existe uma evasão na escola atual gigantesca, porque ela termina não sendo uma escola que prenda o aluno. Por exemplo, uma escola que às vezes o professor não tem nem um pincel para trabalhar na sala de aula, onde o professor tem um salário muito defasado, mas o governo faz uma propaganda de que é o melhor salário do Brasil, é um absurdo. Por exemplo, eu sou professor há 20 anos, eu líquido ganho R$ 2.832, depois de 20 anos de trabalho. Então, se esse for o melhor salário do Brasil, o Brasil realmente está... Não é 5? Hein? O governador esquece 5. 5 mil são os de 40 horas, que são só 7%. A maioria dos professores do Estado são de 20 horas. Mais de 87% dos professores são 20 horas. Então é uma grande mentira. Por exemplo, agora com o IDEB, que é Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico, o Maranhão ficou entre os piores e só cresceu, nem atingiu uma meta. Só cresceu porque ele fez um cambalacho esse governo aí. O que ele fez? Diminuiu a nota, que era 7, veio para 6, entendeu? E o fluxo, porque o IDEB ele tem 2 aspectos, que é a Prova Brasil, que é por amostragem, nem todo mundo faz, isso, e por fluxo de aluno. Ou seja, se ele diminui a nota de 7 para 6, o fluxo aumenta, porque aquele que tinha que tirar 7 passa a tirar 6, aumenta. E a pendência, agora 3 pendências, o aluno segue para outra série. E isso não foi discutido com ninguém, não foi discutido pelos educadores. Por isso que teve um aumento no IDEB aqui no Maranhão, mas ficou entre os últimos ainda em termos de Brasil. E nem atingiu a meta que foi estabelecida pelo MEC. Então é um grande engodo o que esse governo está dizendo, e os outros também que já passaram por aqui não resolveram os problemas. Foram várias greves em vários desses governos, porque as condições objetivas das nossas escolas são muito ruins. Se você frequentar o professor que está em sala de aula, ele sabe as condições da sua escola. Entendeu? Que sente na pele, né? Justamente, aquele que sente na pele. Por isso que nós estamos dizendo, quem sente na pele é que tem que resolver os problemas. Se você não sente, se você não acessa a escola pública, se você não acessa a saúde pública, se você tem emprego, tem renda, você não se preocupa com quem não tem, com quem acessa. Então quem tem que resolver os nossos problemas somos nós mesmos. E nós precisamos fazer um intervalo, né, Leo? Isso, um intervalo rápido e a gente volta com as inquietações 2 minutos só da bancada, tá bom? Cultura News. Informação com credibilidade. De volta, 11 horas e 42 minutos, 11h42. Você está ouvindo a sua rádio comunitária Cultura FM 106,9
101,3 MHz. E lembrando a você que o Jornal Cultura News traz a sabatina com os candidatos, e hoje o candidato é do PSTU 16, Ramon Zapata, que está aqui no estúdio, na bancada à minha esquerda, Lorival Oliveira, e à minha direita, Antônio Luiz. Antônio Luiz ou Lorival Oliveira, espaço aberto para os questionamentos para o candidato ao governo. Que é eu ou você? Você pode começar. Se escolher. Eu vou jogar duas perguntas aqui juntas, né? Ramon, Diga, o Antônio. tempo de televisão hoje do partido é um tempo muito pífio, que aliás eu acho que... Eu não sei nem por que se dá 8 segundos o partido mostrar essas propostas, que não dá tempo de abrir a boca, né? E aí vocês usam só aquela frase lá, revolução, revolução, revolução. Isso é uma escala nacional até aqui, né? Você até deu umas pinceladas no que diz respeito à revolução, mas como aqui o tempo é maior, nós gostaríamos que você, então... porque quando você fala revolução, passa-se uma imagem de guerra, de briga, etc e tal. Que eu vi se você ainda há pouco explicando para o Lorival que não é isso. Então que você fizesse dessa explicação o que é essa revolução. E junto disso aí, também dizer assim, quando você fala também da questão de não vamos pagar a dívida. Na hora que você não paga uma dívida, você não passa a ser caloteiro e o Estado ficaria inadimplente para poder conveniar com outros, com os ministérios e etc e tal. Bom dia, Antônio, novamente, e os nossos ouvintes. Essa coisa de ser caloteiro é uma coisa muito cristã ainda, né? Colocaram na nossa cabeça que nós, quando não pagamos uma dívida, somos caloteiros. Mas eu vou te dizer o seguinte, por exemplo, você, eu, qualquer um de nós que estiver na bancada, do ponto de vista moral, se a nossa família passar fome e a gente dever o quitandeiro, a gente deixa de pagar o quitandeiro e para nossa família não passar fome. Isso seria uma obrigação para que teus filhos, para que tua família não passe fome. Aí o cara devo, não devo, pago quando puder. Aí o dono do comércio vai chamar Antônio, Ramon, Nilton, o Lorival de caloteiro. Vai. Mas a minha família, ela não vai ficar passando fome, porque eu coloquei ela como prioridade. Mas isso é quando eu faço o empréstimo, eu pessoalmente fiz o empréstimo. Diferente do que o governo tem feito. O governo faz um empréstimo, não pergunta para ninguém e não resolve o problema. Então eu, no meu governo, por exemplo, eu assumo dia 1º de janeiro. Tem uma dívida gigantesca que eu não fiz. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que fazer a auditoria dessa dívida. Para eu saber, primeira coisa que eu vou fazer, não vou pagá-la. Porque eu tenho que saber aonde foi gasto todo esse recurso. Ora, eu vou transformar a minha casa, pedir um empréstimo de 1 milhão para transformar a minha casa. Aí esse 1 milhão sumiu e a casa continua do mesmo jeito. Eu tenho que saber como foi empregado esse dinheiro, quem que usufruiu desse dinheiro. E no Estado tem muita gente que usufrui desse dinheiro e o Estado continua em 26º em IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Então eu tenho que saber aonde foi esse dinheiro, confiscar o dinheiro novamente e fazer uso desse dinheiro para resolver os problemas do Maranhão. Então quem sabe quem realmente deve ao Maranhão. Porque o caloteiro não é o governador que vai entrar, é o governador que saiu e não pagou, por exemplo, os seus empréstimos. A dívida no Estado, né? Não é, mas quem fez a dívida foi quem está lá. Então tem que estar lá, que tem que pagar a dívida. Aí o outro governador que vai levar a culpa. Por exemplo, hoje tem o professor Menezes, que é professor de economia da universidade, professor pós-doutor em economia. Ele tem um trabalho que ele já demonstrou que a dívida nossa já foi paga várias vezes. Mas nós estamos pagando juros em cima de juros. É como se você pedisse R$1 emprestado, aí você paga R$2 e ainda deve 3. Isso não tem sentido. Então nós temos que auditar essa dívida para saber realmente onde tudo isso foi gasto. Quem que gastou, quem que usufruiu desse dinheiro, porque não foi o povo do Maranhão. Como eu vou lhe dizer mais uma vez, a metade da população maranhense, um pouco mais da metade, vive abaixo do nível de pobreza. Nós não resolvemos os problemas e o Estado está endividado. Agora mesmo, disse que na Rádio Universidade falou que o endividamento aumentou 40%. Ou seja, o povo do Maranhão continua empobrecido e o Estado continua sendo endividado. Então nós temos que saber onde foi gasto esse dinheiro. A Rosiana, no seu programa, ela falou que no último ano de governo dela, ela fez um empréstimo de 3 bilhões e 500 milhões. Ela disse que foi uma pena no final do governo. Então eu tenho que saber onde foi gasto. E nós temos que saber onde foi gasto esse dinheiro.
Porque esse dinheiro vai resolver os problemas do Maranhão, dos trabalhadores e das trabalhadoras do Maranhão. Esse dinheirão todo. Então, onde é que ele foi gasto? Por que o Maranhão deve tanto, se a gente continua pobre desse jeito, empobrecido? A revolução é uma transformação. Tudo aquilo que sai de um lugar comum para um lugar totalmente diferente é uma revolução. Isso é o conceito etimológico da palavra revolução. Ou seja, se tu pega um banco e transforma numa cadeira, tu fizeste uma revolução. Então, se tu pega o Maranhão, onde tem 4,5 milhões de pessoas passando fome, e em 4 anos tu consegue fazer com que essas pessoas não passem fome, você fez uma revolução. E essa revolução é como? Investindo no campo, fazendo uma reforma agrária geral, desapropriando o latifúndio. A gente não pode ter o seu estado onde tem maior concentração de terra, com o nosso povo sem terra para produzir. A gente não é autossuficiente em nada porque a gente não produz, a terra não está na mão de quem planta, do agricultor familiar. Por exemplo, tem o Mato Piba, que eles agora 70% do nosso território utilizável para a agricultura vai ser para plantação de soja e para eucalipto, enquanto o nosso povo está precisando de arroz, feijão, milho. Então é essa política, nós temos que mudar esse modelo, porque esse modelo só favorece uma meia dúzia. Esse produto nem fica aqui, ainda destrói a nossa natureza. Porque, por exemplo, o grão transgênico da soja, com esses agrotóxicos e com a liberação do agrotóxico agora também, não fica nada à sua volta. Todo o ecossistema ele mata, só não mata a planta porque ela é modificada. Mas ela polui a água, ela polui o terreno, ela polui o ar. Então nós não podemos apostar no agronegócio. O agronegócio, por exemplo, fez com que o Maranhão se desenvolvesse 9,7% nesses 2 últimos anos. Mas o dinheiro não ficou, porque o Maranhão continua empobrecido, o 26º. Então não tem sentido. Uma política que coloca de lado todo o povo do Maranhão para favorecer uma meia dúzia de empresários. Do tempo, né? Ramon, nós vemos nos debates políticos e nas propagandas todo mundo aproveitando da doença do povo, dizendo que vai fazer hospitais, que vai mudar, se revolucionar a saúde. Nós estamos falando com você da revolução. E qual será o projeto do seu governo para revolucionar a saúde do estado do Maranhão, já que nós estamos uma das piores do Brasil? Lorival, primeiramente, agora eu falei sobre isso. Hoje no Maranhão, não se fez concurso hoje, não. Há 24 anos. O governo Flávio Dino, quando assumiu, por exemplo, há 4 anos atrás praticamente, ele disse que ia fazer o concurso e não fez. Ele utilizou o mesmo mecanismo que Rosiana fez. Criou uma empresa, né, de capital privado, que administra a saúde pública, certo? E terceiriza, quarteiriza, ou seja, tu precariza cada vez mais. Tem várias dessas empresas que deixaram de pagar 4, 5 meses os trabalhadores. Ou seja, como é que aquele que não recebe o dinheiro, o seu dinheiro do seu trabalho, como é que ele vai trabalhar, como é que ele vai retornar isso para o serviço público? Então o que nós temos que fazer de imediato? Fazer concurso público para esse Estado na saúde, em todos os setores da saúde. Nós temos que fazer concurso público com salários dignos para o nosso povo, para aqueles que estão adentrando no serviço público. É o que teria que ser feito. Para que você, por exemplo, se você quiser realmente dar uma organizada na administração pública, só com concurso público, não é isso que diz a Constituição? Que para adentrar o serviço público você tem que fazer concurso. Então, fazendo concurso, você pode dar uma melhorada na educação. Na educação não, na saúde. Por exemplo, se você dobra o orçamento da saúde, que hoje vai ser, se continuar no mesmo ritmo, vai gastar em torno de 12 bilhões, mas se você dobra para 4, você já melhora as condições objetivas da saúde. Porque a saúde não é só não é prédio, a saúde é todo um trabalhador, toda uma trabalhadora que está ali desenvolvendo essa atividade. E, por exemplo, nós temos nesse nosso país e no Maranhão também, a doença ela virou riqueza para alguns. Então o sistema ele não quer resolver o problema, ele quer fazer com que o sistema se alimente da doença do nosso povo. Então nós não podemos achar que esse sistema seja um sistema
que favoreça a classe trabalhadora, não favorece a classe trabalhadora. Então nós temos que ter hospital de alta complexidade, temos que ter, mas nós temos que trabalhar com a saúde preventiva. Isso é que é importante, trabalhar para que o nosso povo não adoeça. Por exemplo, na China, não nessa China atual, mas na China mais antiga, o que acontecia? O médico, ele recebia para que as pessoas não adoecessem. Se alguém adoecesse, ele deixava de receber até ela recuperar a saúde. Era o inverso. Se trabalhava com saúde preventiva. Então é isso que o PSTU tem que fazer para que a gente possa dar uma outra cara à saúde do Maranhão. Fazer concurso público, né? Para esses 15 mil trabalhadores que estão hoje trabalhando de forma precarizada, para que eles tenham uma certa estabilidade na saúde, dobrar o nosso orçamento da saúde, trabalhar a saúde preventiva. Essa que tem que ser a lógica de nós fazermos uma grande revolução dentro desse processo da saúde. Candidato, ouvindo atentamente aqui toda essa sabatina, o senhor fala com relação a investimento. E o que a gente ouve na mídia é que há um déficit, né, muito grande, tanto no orçamento nacional como no orçamento do Estado também, né? E a gente vai falar de um tema agora que é a economia. Como fazer o Maranhão, né, ter um superávit, né, para que as pessoas possam ter condições melhores, porque nós sabemos que hoje a classe média, quem ganha o salário mínimo, 2 salários mínimos, é que paga mais imposto, e quem ganha mais não paga nada. O que o PSTU pensa para, vamos dizer, tornar mais igual? Porque o Brasil é um país desigual, o Maranhão nem se fala. Então, como tornar um estado igual através, remodificando essa questão do imposto, por exemplo? Seria a solução? Seria uma perspectiva. O PSTU pensa o seguinte: imposto progressivo. Pode falar então. Quem, por exemplo, quem tem menos, paga menos, quem tem mais, paga mais. Isso é imposto progressivo. E quem não tem, não paga imposto. Só que hoje, o imposto ele é uniforme. O trabalhador de um salário mínimo está pagando do mesmo jeito que um que ganha 10 salários. Então, a perspectiva não é essa. Eu não estou nem falando do trabalhador, estou falando do grande empresariado. Por exemplo, nesse governo aqui, atual, o Matheus foi favorecido com uma lei que foi estabelecida. O Matheus paga 12% de imposto. Ou seja, e você vai comprar um gênero alimentício, nada diminuiu para o trabalhador. O arroz continua caro, o feijão continua caro, a farinha continua cara, as verduras continuam caro, mas ele paga menos imposto. Pagando menos imposto, ele quebra toda a economia dos pequenos e dos médios. Tem vários outros comércios desse ramo que estão falindo por conta dessa política. Então nós temos que realmente mudar essa questão da tributação. Nós temos que fazer uma modificação nela. Como é que a gente vai fazer isso? Discutindo com a classe trabalhadora. Porque, por exemplo, para pagar os juros, você pode pagar juros, mas na hora de investir na economia, aí você não pode. Tem a lei de responsabilidade fiscal, mas nem isso, esse governo, por exemplo, ele pagou de pessoal em torno de 39%. Você pode chegar até 44%, mas ele terminou deixando de pagar uma porção de coisas que poderia ter pago, melhorado, feito concurso e não fez. O ICMS terminou aumentando o ICMS na questão das energias. Quem complica para quem? Justamente para a classe trabalhadora mais pobre, porque gás aumenta, gasolina aumenta, tudo aumenta. Então nós temos que começar a redefinir toda essa política do ponto de vista da nossa economia. Por exemplo, você paga o banco, mas aí você termina deixando de investir com esses recursos no Maranhão, para nós rompermos com esses nossos problemas. Por exemplo, o Brasil hoje ele paga 1 trilhão e 200 bilhões de juros e de amortização de dívida. Com o dinheiro desse, a gente faz esse país virar um dos melhores países para se viver no mundo. Mas ele vai para a mão de meia dúzia de banqueiros nacionais e internacionais. Isso aí tem que ser um freio. A mesma coisa no Maranhão. O Maranhão paga 5 bilhões, por exemplo, do seu orçamento hoje, até o final do ano, se continuar no mesmo ritmo, que podia estar sendo empregado para desenvolver o Maranhão.
e esse dinheiro termina indo para a mão de meia dúzia. Por exemplo, só para que o nosso ouvinte possa ter uma ideia, tem 6 pessoas no Brasil, 6 pessoas, que a riqueza dele perfaz 100 milhões de trabalhadores. Ou seja, não tem sentido 6 pessoas terem mais dinheiro do que 100 milhões de brasileiros. Então esse modelo é um modelo nefasto, é um modelo que mata as pessoas. Nós é que estamos, a violência é deles, não é nossa. Então por isso nós temos que organizar a nossa classe para que a gente possa governar junto com a nossa classe. Essa é a proposta que o PSTU está fazendo para todos os trabalhadores do Brasil, do mundo e especialmente do Maranhão. Candidato, o tempo está estourado. 1 minuto para o senhor deixar o seu recado para os ouvintes e os eleitores aqui da 106. Nós queremos dizer que estamos na luta e que se os trabalhadores quiserem dar essa oportunidade para o PSTU no dia das eleições, que ele vote 16. E dizer também que nós temos um grupo muito forte de homens e mulheres que estão todos os dias na luta, porque o PSTU não é um partido das eleições, mas é um partido da luta, do dia a dia, do cotidiano. Nós temos o Saulo Arcângelo para senador, nós temos a Preta Lu para senador, nós temos a Cátia Ribeiro, nós temos o Osmar e o Domingos para deputado federal, e nós temos também a Conceição e o Eliomar para deputado estadual. É o time do PSTU. Então, se os trabalhadores e as trabalhadoras desse estado quiserem realmente dar um passo adiante, né, elas votem no dia das eleições 16, porque depois a gente vê vários comentários, mas nós não tivemos, a gente não tinha alternativa. O Maranhão tem alternativa. Tem o PSTU aí, que pode ser alternativa para o Maranhão, não achando que o PSTU seja o salvador da pátria. O PSTU não é o salvador da pátria, porque o PSTU quer governar com os trabalhadores. Obrigado, candidato. Cultura News. Informação com credibilidade.